Fala galera, beleza? Olha só, eu resolvi fazer uma aula de arranjo por entender que vocês estão com algum tipo de dificuldade porque eu não recebi nenhum trabalho e mesmo trocando ideia com alguns alunos, eles também pareciam estar com muitas dificuldades. Então, eu vou tentar explicar para vocês arranjo, como fazer e depois vamos devagar. Olha só, a análise combinatória ela vai apresentar três casos: arranjo, combinação e permutação. Pode ter arranjo simples, que é o nosso caso, pode ter o arranjo com repetição, a permutação simples, permutação com repetição, permutação circular e as combinações simples. Mas o que interessa para a gente mesmo são só desses que eu falei, pelo menos o que a apostila aborda, são três casos. Ela começa pelas permutações simples, arranjos simples e depois combinações. As permutações, se for o caso, eu até falo depois, mas o arranjo eu vou começar agora. Como é que eu vejo essa questão de arranjo? Eu percebi o seguinte: os grupos, quando eu estou. Porque se trata de grupo, o assunto se trata de grupo, né? Então, a característica marcante do arranjo é que os grupos são diferentes na ordem de colocação dos elementos. Tá? Eu escrevi aqui essa característica: os grupos diferem uns dos outros na ordem de colocação de seus elementos, isto é, a ordem importa. E coloquei um exemplo para vocês terem uma ideia. Se eu escrevo o grupo 123 ou o número 123, eu inverter a ordem dos algarismos, porque 123 é formado pelos algarismos 1, 2 e 3. Mas se eu inverter a ordem e colocar 321, eu não estou com o mesmo número. Apesar de os algarismos serem os mesmos, mas o número não. O número é outro. Então, quando você mexer na ordem de colocação e encontrar um grupo novo, você está trabalhando com arranjo. Duarte, mas e a permutação também tem essa mesma característica. O que é meu aluno virtual falando comigo, né? Que a permutação tem a mesma característica do arranjo. Sim, a permutação tem essa mesma característica. Os grupos são diferentes um do outro na ordem de colocação. Mas a permutação ela se torna mais fácil porque o número de elementos disponível é igual ao número de elementos do grupo que você quer formar. No caso do arranjo, isso não acontece. Os grupos a serem formados são menores do que o número de elementos disponíveis. Podem ser igual, mas se for igual vai virar uma permutação, né? Vai ser arranjo de NN. A fórmula de arranjo é essa daqui, ó. Isso lê da seguinte forma. Eu não sei se vai aparecer aí. Eu esqueci de trocar a cor do mouse, mas aqui lê-se assim, ó: arranjo de N elementos tomados P a P. Arranjo de N elementos tomados P a P. Isso é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Arranjo de N elementos tomados P a P é igual N fatorial sobre N menos P fatorial. O N é o número de elementos disponíveis e o P é o número de elementos do grupo a ser formado. Nesse momento, a ideia de elemento disponível e grupo a ser formado, ela passa um pouco distante, porque eu vou ter que jogar isso nos problemas para poder explicar um pouco melhor. Mas eu quero dar um exemplo simplesmente de aplicação da fórmula. Por exemplo, eu posso pensar assim, ó: arranjo
de 7 elementos tomados 3 a 3. É assim que se lê. Arranjo de 7 elementos tomados 3 a 3. Aqui o 7 está fazendo o papel do N e o 3 está fazendo o papel do P. Assim como o arranjo de NP, aqui é arranjo de 7 3. Quem é o N? 7. Quem é o P? 3. Se eu substituir isso na fração, no lugar do N do numerador vai entrar o 7. Fica 7 fatorial, como está aqui. Se eu substituir o N e o P no denominador, vai entrar o 7 menos 3 fatorial. Opa! Então, arranjo de 7 3 é 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Acontece que 7 menos 3 dá 4 fatorial. E eu já havia explicado em aulas anteriores que eu posso decrescer um fatorial até chegar no menor. Como 7 fatorial vai ser maior que o 4 fatorial, essa ponte de 7 para 4, eu peguei esse 7 fatorial no numerador e fiz 7 vezes 6 vezes 5, coloquei o sinal de vezes dobrado aqui, ó, vezes 5 vezes 4. Não muda nada, né? A próxima passagem vai ser a seguinte, ó, cortar 4 fatorial com 4 fatorial, né? Porque é uma divisão, 4 fatorial de cima com 4 fatorial de baixo, morreu um com o outro. E ficou então 7 vezes 6 vezes 5. Eu faço a multiplicação, 5. 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5. 5 vezes 2, 5 vezes 6, 30, vão 3. E aí deu 210. Né? 6 vezes 5, 30, 7 vezes 30, 210. Arranjo de 7 elementos tomados 5 a 5 é igual 210. Isso é um jeito de a gente analisar essa parte de arranjo, mas fica faltando essa parte de grupos, diferem uns dos outros, de ordem de colocação de elemento. Aqui eu fiz uma questão só de aplicação de fórmula por enquanto. Por enquanto a gente só está vendo fórmula. Já já eu mudo isso. Bom, vamos continuar aqui então. Agora vamos fazer esse exercício aqui, ó. Na verdade, esse exercício é aquele da folhinha que eu enviei para vocês, com uma série de exercícios para vocês tentarem resolver, que ninguém me devolveu. Eu vou fazer agora e mostrar para vocês que não é esse bicho-papão todo que vocês estão pensando, não. Mas também não quero demorar muito com a solução. Aqui está escrito assim, ó, arranjo de x elementos tomados 3 a 3 é igual a 4 vezes arranjo de x elementos tomados 2 a 2. Na verdade, isso é uma equação. O cara está querendo achar o valor desse x aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou usar a fórmula. Bom, para usar a fórmula, o arranjo de x3 vai virar o x está fazendo papel de n e o 3 está fazendo papel de p. Vai ficar x fatorial sobre x menos 3 fatorial. X valendo n e p valendo 3. Isso é igual. O 4, que não tem nada a ver com isso, continua multiplicando. E aqui arranjo de x2 vai ser x fatorial sobre x menos 2 fatorial. Bom, ainda não cheguei a conclusão nenhuma, mas dá para pegar esse x menos 2 aqui, que é maior do que o x menos 3, e tirar 1. Então eu vou repetir o primeiro membro, x fatorial sobre x menos 3 fatorial. Vou repetir o 4 vezes, e esse x fatorial sobre x menos 2 fatorial, eu vou repetir o x fatorial, vou repetir o x menos 2, tirando 1 de x menos 2, vai ficar x menos 3 fatorial. Juquinha, meu aluno virtual, já perguntou o seguinte, ô Duarte, mas por que você fez isso? A minha intenção é cortar esse x menos 3 fatorial com esse outro x menos 3 fatorial. O x fatorial de um lado com o x fatorial do outro. Assim, ó. Tá vendo? Cortei x fatorial com x fatorial. Cortei x menos 3 fatorial
com x menos 3 fatorial. E olha só o que sobrou. Do lado de cá, como eu cortei os dois, ficou 1. O 4 continuou aqui, 4 vezes. Esse x aqui, x fatorial dividido por x fatorial dá 1. O x menos 3 eu cortei, ficou só o x menos 2, que vai voltar para o primeiro membro multiplicando. Tá? Ele está dividindo 1 no segundo. Quando ele vier para o primeiro, ele vai multiplicando. Só que 1 vezes x menos 2 vai dar o próprio x menos 2. E do lado de lá ficou 4 vezes 1, que é 4 mesmo. Acabou a questão. Ó. Passo 2 para o lado de lá, ele vai passar mais 2. Né? Aqui é menos 2, do outro lado vai ser mais 2, somado com 4 vai dar 6 e acabou a questão. Obviamente que a gente pode ficar aqui 3 dias fazendo questões de arranjo, de aplicação de fórmula, mas em tese é isso aí, não muda muito disso não, tá? Bom, acho que já dava até para vocês tentarem depois fazer aqueles exercícios que eu passei, mas por hora é só. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Vamos lá na apostila agora, pessoal. Eu estou querendo fazer aqueles exercícios que tem na apostila de arranjo, da parte de atividade. Se eu não estou enganado, é atividade 3. Deixa eu ver aqui um minutinho só. É isso mesmo. Atividade 3, questão 1. Olha só a bichinha aqui, ó. João, André, William, Pedro, Roberto, Fabiano e Fábio estão apostando corrida. Quantos são os possíveis resultados para os 3 primeiros colocados? João, André, William, Pedro, Roberto, Fabiano e Fábio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 caras estão apostando uma corrida e o cara quer saber quantos são os possíveis resultados para os 3 primeiros colocados. Mas tem uma solução para isso aqui, ó. O que eu vou ver primeiro? As minhas amostras são os elementos disponíveis. Agora eu vou começar a falar de elementos disponíveis. Ó. Esses 7 caras aqui, do João ao Fábio, são os meus elementos disponíveis. 7. Eu tenho 7 elementos disponíveis. Agora olha só, o grupo que eu vou formar são de 3 caras, porque eu só quero os que chegam nos 3 primeiros lugares, não interessa o resto. Pô, peraí. São 7 pessoas, eu escrevi aqui para vocês ficarem com isso anotado. São 7 pessoas para organizar em 3 lugares. Então, se por exemplo, João, André e Pedro forem primeiro, segundo e terceiro, se eu colocar Pedro, André e João, a colocação mudou. O João deixou de ser primeiro colocado para virar terceiro. O André continuou em segundo, mas o Pedro, que foi o terceiro, passou a ser o primeiro colocado. Um caso em que onde você mexe da ordem de colocação e muda o resultado. É pódio, né? Mexeu na ordem e mudou a posição do pódio e, consequentemente, do resultado da corrida. Isso é uma característica do arranjo, né? Mexeu na ordem de colocação, você encontra um elemento. Agora, eu vou arrumar o quê? Bom, eu vou arrumar 7 caras em 3 lugares. Arranjo de 7-3. Mas por que arranjo de 7-3? Porque eu tenho 7 elementos disponíveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para arrumar em pódio. Em pódio de 3 lugares, como o problema fala aqui. 3 primeiros colocados. Por isso esse 3 aqui, ó. Arranjo de 7 elementos tomados 3-3. Está faltando fatorial aqui, ó. Tá? Como eu estou sem a mesa digitalizadora, não vai dar para colocar não. Mas não esquece que está faltando aqui o fatorial. 7 menos 3 fatorial. Na casa de baixo já deve aparecer. Como 7 menos 3 vai dar 4 fatorial, eu já peguei o 7 de cima e fiz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, para ter 4 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo e poder cortar um com o outro. Ó. Cortei 4 fatorial com 4 fatorial, aí ficou 6 vezes 5, 30 vezes 7. A resposta da questão é 210. Isso aí é mais fácil que comer mamão, né? Molezinha, tá?
Valeu, galera. Até a próxima. Abraço.